Que a paz de Deus seja com todos vocês. Uma boa noite. Já sentimos a presença do Espírito Santo de Deus aqui, logo de cara, não é verdade? Um lugar gostoso, onde nós amamos estar, viu? Nós amamos vocês. Vocês são, eu digo para a Martinha sempre, né, Martinha? Nós todos somos vizinhos. Vamos ficar todos juntos lá com Cristo. Num lugar maravilhoso, como eu sempre falo para ela, nós estaremos em breve, irmãos. As lutas que nós passamos aqui, nesse tempo, inclusive nas famílias, a gente vai falar a respeito hoje, porque o tema fala de família. Muitas são as provações, muitas, às vezes, né, é uma turbulência tão grande, mas, querido, minha querida, toda família firmada na rocha, que é Jesus, ela tem escape, ela tem a sustentação do Espírito Santo de Deus. As coisas, por piores que possam parecer, o Senhor está conosco. Quando você coloca o trono do Senhor e diz: aqui, Senhor, no meu coração e no meu lar, na minha casa, na minha família, aqui é o seu lugar. Esta casa é sua, os meus filhos são seus, meu esposo é seu, minha esposa é sua. Então, o Espírito Santo de Deus, ele passa a coordenar todas as coisas. E ele vai nos dirigindo, mesmo quando nós estamos perdendo o caminho, muitas vezes. O Espírito Santo nos conduz para o caminho de vitória, para um caminho perfeito. E nós todos, irmãos, estamos esperando o quê? O que a igreja faz se reunindo, a igreja estando em comunhão, a insistência dos pastores, vamos estar congregando, vamos estar juntos, é porque Ele vem aí, irmãos. Jesus vem aí, Ele está chegando, está tão perto. E nós queremos sim estar todos juntos. E quando eu falo com a Marta, eu tenho tantos planos. Não é algo surreal, não é uma fantasia, é realidade, irmãos. E isso tem que estar dentro dos nossos corações em todo o tempo. Amém, queridos? Glória a Deus por esse mês da família aqui em Guarulhos. Lindo, viu, irmãos? Muito, muito. É o que se precisa hoje em dia. Por quê? Nós olhamos para o mundo aí fora, irmãos, e nós vemos que as famílias estão sendo atacadas de todas as formas. E isso é um plano do inimigo das nossas almas, de Satanás. Ele não é bobo, irmãos. Muitas vezes nós baixamos a guarda, nós deixamos a nossa corrida. A gente fala: ai, cansei, vou dar um tempo. Não, ele não para. E o foco principal é destruir as famílias. Nós bem sabemos disso, vocês sabem, isso não é novidade. Mas nós também sabemos e precisamos declarar que aquele que é todo-poderoso é aquele que está dentro das nossas casas, dos nossos lares. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, o tema diz: famílias que vencem em tempos difíceis. E esses tempos difíceis que nós estamos vivendo são os dias que a palavra de Deus já nos falou. Haverá dias difíceis, tempos trabalhosos. Esse é o texto da palavra de Deus para as nossas vidas. E nós, irmãos, estamos vivendo exatamente esse período. Não vai haver um outro, novas gerações. Irmãos, a Bíblia tem, assim, olha, passado diante dos nossos olhos o cumprimento de todas as promessas de uma maneira incrível. E não há como negar. Esses são os tempos difíceis. Esses são os tempos. É claro que eles ficarão mais difíceis, e essa não é uma palavra para desanimar ninguém, mas é para que nós possamos estar ligados, irmãos, estar conectados com o Senhor. Porque em tempos difíceis, como nós sobreviveremos? Como nós
ficaremos unidos com as nossas famílias, com tantos problemas, no meio da juventude, dos filhos, as crianças pequenas sendo atacadas? Como é que nós vamos passar por esta? Com Jesus. Como nós louvamos aqui, e as famílias aqui representadas, elas estavam aqui declarando: a rocha em que minha casa está firmada é o Senhor Jesus. É na palavra dele, meus irmãos, é na pessoa dele que nós vamos nos firmar a cada dia, porque os dias são maus, o relógio correndo absurdamente, e nós precisamos nos santificar também na mesma velocidade, porque esse é o tempo do Senhor para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, muito conhecido e ótimo. A palavra tem que ser conhecida mesmo, viu, irmãos? A gente falar de palavra que nós não conhecemos, isso não é um bom sinal, né? É sinal que a gente não anda estudando muito. Mas esta palavra, ela é muito atual. Todos passam os dias, meses, anos, e ela está cada dia mais atual. E ela diz assim, 2 Timóteo 3, o primeiro versículo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Começa assim: estes são os dias que nós estamos vivendo. São dias trabalhosos, dias difíceis. Aí descendo um pouquinho mais, vai dizer assim: porque nesse tempo tão difícil, tão trabalhoso, vai haver homens que são amantes de si mesmo, são avarentos, são presunçosos, são soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Que interessante, né? Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Aí continua, nada de bonito, né, irmão? Tudo feio, ó. Traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites e dos prazeres, muito mais que amigos de Deus. E aí a palavra vai dizendo exatamente o que nós temos visto. E o causador de tudo isso é o inimigo, é Satanás. É aquele que nos odeia, porque somos imagem e semelhança de Deus. É aquele que odeia a humanidade em geral, não só os cristãos, mas toda a humanidade. É ele quem trabalha sem parar para destruir, para ferir, para criar feridas profundas dentro da vida de cada um, dentro do seio da família. E é a palavra de Deus, irmãos, que é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o nosso, a nossa, vamos dizer assim, a nossa vitamina, né? Não é um termo muito adequado, mas que nos fortalece. É a palavra do Senhor. Nesses tempos difíceis, é o Senhor, é a palavra dEle quem vai vir ao nosso socorro, quem vai nos fortalecer nos momentos de tribulação, nos momentos trabalhosos. Amém, irmãos? E aqui ele diz assim: saiba que haverá nos últimos dias tempos muito difíceis, como falamos. E aí nós vamos saber o que fazer. Nesses dias, a pergunta seria, nesses dias, como nós vamos fazer para superar tantas coisas ruins que têm acontecido? Quando a gente olha para a nossa sociedade, irmãos, nós vemos uma devastação, nós vemos assim, destruição total nas famílias, e isso não começou de agora. Isso há muito tempo, porque as coisas vão sendo colocadas bem sutilmente, devagarzinho, elas vão entrando aos pouquinhos, vão chegando, vão tomando conta, e nós, sem perceber, quando passamos a perceber, aí
muitas vezes já é tarde. Não é tarde porque eu e você temos o Senhor, temos a palavra do Senhor, e nós podemos nos colocar como guerreiros que somos e ir contra tudo o que o inimigo colocar contra nossas vidas. Mas se nós não estivermos com os nossos olhos bem abertos, irmãos, a gente acaba caindo em alguns detalhes. Quando a gente olha a sociedade do passado, lá do meu tempo, né? Vamos falar dos tempos mais antigos, digamos assim, dos mais clássicos. A família, o modelo de família era totalmente diferente do que se vê hoje. Era algo mais gostoso. Então, pai, mãe, os avós, os familiares sempre por perto, as reuniões, eram aqueles banquetes, todo mundo se reunia, primos, e era tão gostoso. Pai sempre teve ali o seu trabalho, era aquele que trazia sempre a provisão para dentro de casa, mãe ali cuidando dos filhos. Então, era um modelo de família que hoje é ridicularizado, inclusive. Mas, irmãos, quando nós olhamos desde lá do Éden até o dia que nós estamos, até 50, 60 anos atrás, nós percebemos que este é o modelo de família que prevaleceu, que ainda prevalece e que é dentro dos parâmetros aqui da palavra de Deus. Esse padrão de família. Filhos que obedecem aos pais, pais que não se iram nem maltratam os seus filhos. Então, um modelo bíblico, um modelo bonito, um modelo divino, um modelo onde há a presença de Deus. Mas, ao passar dos tempos, as coisas foram mudando. Foram ali, chega uma diferença, chega outra, e sem perceber, nós vamos sendo envolvidos e vamos concordando com os conceitos do mundo. Ah, Márcia, mas tem muita coisa boa que hoje nós fazemos. E sim, e o que é bom, é bom. Mas nós precisamos estar ligados em como o inimigo vem trabalhando aos poucos para afastar. Então, falando de sociedade é composta de famílias, e aí vamos para as nossas famílias. Famílias que estavam sempre juntas, unidas. As modas vão chegando, irmãos. As modas vão chegando e as coisas vão se modificando. Hoje a gente olha para o modelo de família, não digo cristão, porque nós como famílias do Senhor e benditas, porque a palavra de Deus diz que nós somos famílias benditas do Senhor, nós mantemos o nosso padrão. Nós não nos envergonhamos do nosso estilo de vida. Pelo contrário, nós somos, vamos dizer assim, nós somos orgulhosos pelo estilo de vida que levamos. Porque nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos lá para trás e vemos que desde trás, este era um modelo, esse era o estilo que Deus criou para todos nós. E assim nós vamos caminhando, irmãos, caminhando e caminhando sempre, porque a gente não pode parar. Porque as lutas vêm, mas nós estamos sempre firmes, sempre ali, olhando e meditando na palavra e obedecendo a palavra do Senhor. E aí as mudanças no mundo, tantas coisas mudaram no mundo. E hoje nós olhamos para o modelo de família totalmente oposto ao que a palavra de Deus nos fala. Totalmente oposto. As facilidades que o mundo trouxe, irmãos, elas não fizeram bem para a família. Aparentemente, sim, mas não. Afastaram-se ali as mães dos filhos. As mães que cuidavam dos filhos passaram a trabalhar. Não é proibido trabalhar, mulheres, para ajudar os seus esposos. Isso faz parte da nossa vida, principalmente quando nós precisamos, é necessário. Hoje, nessa sociedade, é necessário, né? Nós bem sabemos disso. Mas vamos olhar aqui para a família que como o Senhor colocou, irmãos. Então, aí nós vemos o quê? O mundo vem chegando pelas beiradinhas e ele vai colocando ali, dentro da nossa família, costumes. Então, não tem problema nenhum, mulher, você de sair, trabalhar, ajudar o seu marido. Desde que você saiba que a sua função é ir ali cuidar do seu filho, é ensinar sua filha, é organizar ali a sua casa, administrar, porque você vai estar dessa forma também ajudando ao seu marido.
Hoje nós vemos assim, que há uma competitividade. Então, a mulher sai para trabalhar, não porque ela quer ajudar o marido ou a família no geral, mas por quê, irmãos? Porque existe um espírito de disputa no meio da família. Então, a família se dividiu, a família está dividida. Então, a mulher compete com o esposo com a mulher. Os filhos, eles acabam percebendo essa atmosfera não agradável, e aí é tudo do jeito que o inimigo gosta. Ali começa, dentro da casa, dentro da família, as confusões, as contendas, as brigas, o desrespeito. Começa o egoísmo, entra o materialismo, porque eu quero, eu posso, eu preciso ter, eu preciso fazer, eu preciso comprar, eu preciso obter, eu quero mais e mais. E aí nós passamos, as famílias nesse padrão, nós não, passam o quê, irmãos? A se tornarem egoístas, pensando somente em si, individuais, totalmente individuais. Até os filhos ficam de lado. Tudo, a pessoa passa a pensar em si. Tudo isso, irmãos, é um plano que vem há muito tempo, e ali de pouquinho, do inimigo. Mas onde, irmãos, onde eu vou buscar o socorro? Onde eu vou buscar libertação? Onde eu vou buscar o exemplo para ser uma família dedicada, uma família abençoada, uma família que está de acordo com a palavra de Deus, uma família que agrada ao Senhor? Dentro da palavra de Deus. É muito simples, é muito fácil. Nós temos tudo nas nossas mãos, irmãos. Está aqui a palavra do Senhor, o Senhor falando claramente aqui a respeito dos dias que estamos vivendo. Então, tudo o que precisamos está na palavra do Senhor. E depende o quê? De mim e de você. De mim como esposa, do Ronaldo como meu marido, do meu filho Emanuel, que não está aqui. Depende de cada um de nós. Nos conectarmos com o Senhor, com a palavra, para sermos modelos para o mundo. Não para que o mundo seja modelo para nós, mas que nós sejamos modelo. Nós todos aqui, irmãos, sabemos que nós somos a Bíblia que o povo aí de fora lê. Nós somos o testemunho. A minha vida, a sua vida é o testemunho. Essas pessoas que não têm acesso à palavra de Deus, ou ainda não tiveram a graça de aceitar o Senhor Jesus, conhecer, saber quem é Jesus, elas precisam ser beneficiadas através da minha vida e da sua vida. E assim na família. A sua família, irmãos, ela é modelo para os demais. Não pense que você não está sendo observado pelos seus vizinhos. Não pense. Porque com certeza você está. Mesmo quem mora em apartamento, né? Que eu acho que muita gente hoje em dia mora em apartamento, né? Então aquele tal de bate-porta, oi vizinho, encontra no elevador, aquela loucura toda. Mesmo assim, você está sendo exemplo para pessoas. O que acontece dentro da sua casa, o tipo de conversas que está dentro da sua casa, o tipo de música que você ouve dentro da sua casa. Isso tudo vai influenciar ali a vida do vizinho. Ele vai ver que ali existe uma família diferente, uma família que foi consagrada, que foi dedicada ao Senhor, que escolheu um estilo de vida diferente, de ser servo de Deus, e da sua casa servir a Deus na totalidade, seus filhos. Então, em todo o tempo, irmãos, nós somos o exemplo para o mundo que está aí apodrecendo, irmãos, que está cada dia mais abandonado. Ele se auto-abandona, né? Porque o Senhor Jesus está aí, pronto para recebê-los. Porém, o inimigo tem ceifado muitas vidas. E quando nós temos uma família abençoada, regenerada, a nossa igreja cresce, a nossa igreja prevalece, a nossa igreja traz outras famílias. É assim, porque
no visual, é no olhar, é no testemunho. Quando a gente lê lá Atos 2, a gente vai ver ali um modelo da igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos. E ali diz assim, que eles estavam juntos, que em tudo eles compartilhavam, que eles estavam principalmente juntos na questão da oração, sempre em oração. Quando um precisava, o outro acudia. Então, a palavra diz assim, que o Senhor ia acrescentando os que haviam de ser salvos. Mas por quê? Porque eles estavam sendo vistos. A conduta deles estava contagiando as outras pessoas. O exemplo que eles davam estava ali tocando outras pessoas. Então, a palavra de Deus diz assim, que a igreja ia crescendo, crescendo. E assim é. Assim é na nossa família, assim é na nossa igreja. Uma família alicerçada em Cristo, ligada em Cristo, ela é uma família que vai atrair outras famílias. Seus parentes, irmãos, seus parentes, eles vão passar a observar vocês, a mudança na casa de vocês. O jeito como vocês se tratam, o jeito como vocês conversam, como vocês falam. E isso chama a atenção. E isso é testemunho de Cristo. É testemunho de Cristo. As pessoas verão Cristo através da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. E é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso ter uma família transformada. Nós, lá na Cachoeirinha, nós temos recebido algumas pessoas novas, glória a Deus, e nós temos visto a transformação dessas famílias. Quando elas eram antes do Senhor Jesus e agora com o Senhor Jesus. E por que essas famílias chegaram até ali? Porque elas viram transformação na vida de outras famílias. Elas foram convidadas por outras famílias a estarem ali. E ali elas passaram a perceber que através do ensinamento que é dedicado ali, as pessoas mudaram as suas condutas. E então eles estão se achegando. Muitas vezes, nós somos tidos por crentes chatos, muitas vezes porque a gente é tão insistente, a gente quer que a pessoa venha, mas o testemunho, irmãos, fala tão bem, cai tão bem, e os resultados são ótimos. Não que nós não devamos falar mais da palavra de Deus, nós devemos falar da palavra de Deus, mas o nosso testemunho tem que estar ali, tem que estar paralelo. Nós não podemos falar de Cristo e termos uma família derrotada, uma família desorganizada, uma família que não glorifica o nome do Senhor. Mas aqui não é o caso, nem da Cachoeirinha, estou dando o exemplo dos irmãos que vieram e que tinham suas famílias destruídas e hoje já estão caminhando e transformando as suas vidas, transformando as suas famílias. E o bonito de ver, irmãos, que assim, começa chega vem sozinho, às vezes está ali meio ressabiado, meio deslocado, parecendo que está assim fora, realmente, na princípio se sente um peixe fora do aquário. Daqui a pouco ele começa, aí traz a esposa, aí um acompanha o outro, aí os filhos, daqui a pouco eles já trazem o amigo, e assim a palavra de Deus, a verdade que liberta, que é o Senhor Jesus, vai contagiando, vai tomando conta, irmãos. E a família é um núcleo excelente para se trabalhar. A família é algo totalmente espiritual, meus queridos. Quando a gente vai lá atrás e a gente já vê que ali já começou uma família. Lá no princípio. Dali já começou. Acontecem coisas ruins? Acontecem nas nossas famílias também. Existem momentos bons, existem momentos ruins. Mas o importante é que nós permaneçamos, irmãos, na palavra do Senhor. Ouvindo, lendo,
passando à frente, meditando a palavra do Senhor e declarando nas nossas vidas, nas nossas famílias, dentro das nossas casas. Muitas pessoas dizem assim, né? Uns dizem assim, porque a palavra tem poder. Aí o outro, não, isso aí é história, isso aí é misticismo, a palavra não tem poder. Aí começa aquela briga de irmão com irmão, não é verdade? Não, porque eu não creio assim, eu creio assim. Irmãos, tudo começou através da palavra. Claro que era a palavra do Senhor Jesus, era Ele, era o som da voz dEle declarando toda a existência. Mas isso não foge tanto de nós assim. Nós sim, nós podemos com a nossa boca profetizar dentro da nossa casa a presença do Senhor, que o Espírito Santo é bem-vindo, que o Senhor Jesus é quem reina na nossa casa. É assim, é com a nossa boca. Esse é o instrumento que o Senhor deu para você. É o melhor instrumento, já vem prontinho, você não precisa comprar, não precisa afinar. Precisa afinar. Né? Precisa afinar, né, Martinha? Precisa afinar para cantar. Mas, no geral, irmãos, está aqui, declare com o som da sua voz, declare na sua casa. Sua casa está firmada na rocha que é Cristo. Sua casa é do Senhor Jesus. Seus filhos são benditos, sim, em nome do Senhor Jesus. Independente, irmãos, da situação, porque acontece, da enfermidade, acontece. Às vezes, um filho está caminhando por um lugar assim, um pouco não adequado. Irmãos, palavra de Deus, use a sua boca, use esse instrumento e declare a vitória dentro do seu lar, na sua casa, na sua família, meus irmãos. Isso é poderoso, é poderoso. Seja um crente desses irritantes, que irritam a Satanás. Seja desses, declare a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, recite a palavra de Deus, cante a palavra de Deus em todo tempo, nos cômodos da sua casa. Eu gosto da pastora Maria, porque ela é uma graça, e ela tem muita autoridade assim nessa questão, e ela diz, vai em cada cômodo. Vai em cada cômodo da tua casa e ali consagra ao Senhor e unge. E põe ali e declara a palavra do Senhor. Vai no quarto dos seus filhos e unge. Vai ali no quarto dos seus filhos e declara a palavra de vitória. Os meus filhos são do Senhor Jesus. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas esse negócio de ungir, né? Não é bem assim. Irmãos, Deus, Ele usa cada um de um jeitinho especial. E eu falo dela com carinho, porque ela tem um jeitinho especial com o Senhor Jesus. O particular dela, sabe, Carlos? É assim, muito com o Senhor Jesus. E ela ensina para nós. E ela passa isso adiante. Para nós termos uma família que agrada ao Senhor, uma família que contagia outras famílias, uma família que quando se reúne aqui, olha o tamanho da família que virou, não é verdade, irmãos? São famílias que vão se juntando e viram uma só família. Isso é maravilhoso, irmãos. Algo de precioso é a família, e o inimigo sabe bem disso. Por isso ele tenta o tempo inteiro destruir as famílias. A minha família, você que faz parte de uma família, você pode sim contagiar aquela família que está precisando. Lá no seu serviço, quando você conversa com alguém, hoje em dia o que a gente vê? É tanta facilidade, né? Facilidade o quê? De maus conselhos. Então, seu casamento não está bom? Olha aí, a facilidade do divórcio, vai lá e pronto, e acabou. Hoje não precisa nem brigar, você decidiu, tá pronto. Olha as facilidades que o inimigo tem trazido para a humanidade, né? E muitos cristãos estão emaranhados nessa aí também, irmãos. A facilidade, puxa vida, não era a hora de eu ter um filho, não queria ter um filho. Olha a facilidade. Seu corpo, suas regras. Você é que manda. Se não é a hora, você decide. Olha as sutilezas do inimigo destruindo as famílias. Eu quero ter uma família, mas eu não quero ser casado ou casada. Isso é o padrão de família hoje em dia. Tudo artimanha o quê, irmãos? Do inimigo. Porque ele sabe que uma família, dentro dos padrões bíblicos,
ela alcança multidões. É uma arma poderosa para mudar o mundo. Tenho certeza que no serviço ou na faculdade, ou por onde vocês estejam, a vida de vocês tem impactado pessoas. Porque nós somos realmente diferentes. Nesse mundo, mais ainda. Mais ainda, nós estamos sendo vistos como muito diferentes. E isso é importante e precisa continuar. Precisa continuar. Lá na escola, meninos, muitas vezes vocês são ridicularizados, né, ou zoados, né, como vocês costumam falar, mas isso não pode fazer com que vocês fiquem envergonhados ou queiram se esconder. Não, não. Vocês têm que estufar o peito. Sabe por quê? Porque eles estão vendo a diferença em vocês. E assim também para todos, serve para todos aqui. No nosso trabalho, nos lugares onde nós estamos, serve para todos. Nós não podemos recuar, irmãos. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, dos nossos princípios, dos valores bíblicos. Nós temos que ser pessoas confiantes e que passam isso para as pessoas. Porque a partir do momento que você fala isso com tanta fé, com tanta autoridade, as pessoas vão parar para pensar e vão começar a observar e vão começar a olhar para você como esposa, você como esposo, filhos e filhas, e vai falar, puxa vida, eu quero ser dessa maneira. E nós estamos aqui na terra, irmãos, só para isso. Essa é a nossa missão. Nós estamos aqui para influenciar pessoas, para trazê-las para o reino do Senhor, para sermos o quê? Palavra de Deus na vida delas. Essa é a função de cada um de nós. Como família, como individuais, essa é a função. Porque está chegando o tempo. E como diz aqui na palavra, os últimos dias. Quando a palavra fala, usa esse termo, queridos, é porque está se referindo à proximidade da vinda do Senhor Jesus. Da volta dele, que está aí chegando. E fala que nesses dias da volta do Senhor Jesus, os dias seriam maus. E como nós vamos fazer para que esses dias maus não nos sufoquem, meus queridos? Como nós vamos fazer? Aqui, ó, palavra de Deus, oração, tempo de devocional com o Senhor, sabe? Buscando ao Senhor, olhando, fazendo uma análise e olhando, falando, puxa vida, eu não deveria ter feito assim, eu não deveria andar assim, eu não deveria usar aquilo, Nós temos que fazer uma autoanálise e nos voltarmos ao Senhor, nos arrependermos e voltarmos para a palavra de Deus e para o nosso Deus. O bonito de toda a palavra, irmãos, é que assim, a Bíblia, ela é uma escola perfeita, maravilhosa, linda, e ela nos ensina tantas coisas. Aqui em Timóteo, nós estávamos falando a respeito dos dias maus que já chegaram, não virão, nós já estamos vivendo neles. Mas aqui o Senhor nos dá tanto ensinamento para que nós, enquanto estamos aqui, nós possamos dirigir a nossa casa, nossos filhos, nossa família, dentro da palavra do Senhor. E falando também de egoísmo, foi uma palavra que a irmã Lídia citou aqui, quando ela estava lendo, falando a respeito disso. Egoísmo, individualismo, materialismo, isso tem, sabe, afetado muito as pessoas. E muitos de nós, muitas vezes, acabamos nos simpatizando com isso. Mas isso é algo que nós precisamos mandar embora da nossa vida. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver, irmãos, que o Senhor Jesus, em todo o tempo, Ele nos mostra um rumo, nos mostra um caminho, sempre dentro da sua palavra. E esse caminho fala a respeito, não da minha pessoa, né, do ego, mas fala a respeito de todos que estão à nossa volta, de todos que o Senhor coloca diante de nós. Pessoas que Deus vai colocar no seu caminho,
pessoas que talvez você nunca imaginou, e o Senhor vai fazer com que se aproxime de você. Esse é o plano de Deus, é que nós sejamos instrumentos onde nós estivermos para salvar vidas, para restaurar vidas, para ajudar famílias, para ensinarmos, aconselharmos. Esse é o princípio, esse é o propósito, aliás, da nossa vida, irmãos, da nossa vida. O Senhor fala a respeito de maridos, como os maridos devem tratar as suas esposas, a palavra nos fala disso. A palavra também fala o contrário, como as esposas devem, estar diante dos seus maridos. Fala dos filhos. A Bíblia é maravilhosa quando ela nos ensina sobre disciplina, sobre correção. Em Provérbios mesmo, a gente pode até aqui ler o texto de Provérbios, para nós falarmos aqui a respeito da correção. Hoje, está tudo tão de ponta cabeça, né, meus irmãos? Tudo de tão ponta cabeça. Provérbios 1, Provérbios 1, capítulo 1. Irmãos, de uma maneira, está difícil. Está difícil criar filho hoje em dia, tá ou não está, irmãos? Está difícil criar essas criancinhas abençoadas. Por quê? Porque o mundo está com um padrão aí totalmente doido. Totalmente. E nós precisamos estar firmes dentro da palavra do Senhor, irmãos. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Capítulo 1, verso 8. Filho meu, e isso serve não é para criança só não, para marido, para mãe, porque todos nós somos filhos. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento da tua mãe, porque serão como diademas graciosas em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Dizendo aqui que quando nós ouvimos as boas palavras dentro do seio da nossa família, da nossa casa, irmãos, há transformação. Nossas vidas são transformadas. A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar as vidas, transformar as mentes, transformar condutas. Então, quando a palavra é lançada, quando a palavra é ensinada, você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, pode parecer que não, mas vai haver a restauração. Vai chegar o dia em que você vai ver o trabalhar de Deus, a transformação na sua vida, e isso vai criar dentro de você um desejo. Você vai desejar ser uma pessoa que agrada ao Espírito Santo de Deus em primeiro lugar. É assim que fala. A Bíblia dá conselhos para os pais, para os filhos, para as mães, para as esposas. Em tudo a palavra de Deus nos fala. E uma coisa interessante, no mundo que a gente vive, nesses modelos de família, e a gente já falou também, que as famílias têm se tornado famílias, mas assim, moram juntos, um grupo de pessoas, mas cada um é individual. Então, eu e pronto, e acabou, e você que se vira, e o filho que se vira, e quem mais fizer parte da família, que se vire. Egoísmo. Egoísmo. Então, o modelo é, eu preciso mostrar a minha capacidade, eu preciso mostrar que eu conheço, eu preciso, então, sempre a pessoa, em todo tempo, é essa a conversa, é isso que a gente observa. E as pessoas lutam, trabalham, ficam longe dos seus familiares, longe dos seus filhos, longe da sua família, para poder o quê? Obter mais e mais. Não percebendo que estão perdendo o que é de mais precioso, que são os seus familiares, que são aqueles de dentro do seu lar. E por quê? Porque nós, muitas vezes, olhamos para o modelo que o mundo tem lançado, tem sugerido, e nós precisamos estar alertas para nós não cairmos neste barco, não entrarmos aí nesse barco, irmãos. Porque o Senhor, Ele fala na sua palavra totalmente contrário a isso. Ele fala que nós precisamos cuidar, além de cuidar das pessoas, nós precisamos nos conectar com o reino dos céus, estar
conectados com o reino que virá. E logo virá. Logo virá esse reino. É uma oração que é feita há milhares de anos. Venha o teu reino. Nós oramos isso todo dia. Mas muitas vezes nós falamos automaticamente. Mas nós estamos desejando o reino daqui, o reino material. E aí o que o Senhor Jesus vai falar para nós? Vamos ver o que o Senhor Jesus vai falar para nós a respeito disso? Mateus, vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 6. Minha Bíblia é tão rabiscada, irmãos, que vira uma confusão no meu olho assim, sabe? Mas a gente acha, peraí. Mateus 6, 19, que vai dizer assim, olha aqui, palavras do Senhor Jesus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Olha lá, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Olha as palavras do Senhor Jesus, desse mestre maravilhoso, do nosso Salvador, do nosso Redentor. O que o Senhor está falando? Nós precisamos ter, sim, nós precisamos ter a nossa casa boa, até para acolher nossa família, para fazermos dessa casa um lar abençoado, cheio da presença de Deus. Nós precisamos de conforto, sim, nós podemos ter, mas irmãos, nós precisamos estar ligados em todo o tempo, mesmo morando nas nossas casas aqui, com as nossas famílias, nossa ligação com Cristo deve estar acima de tudo. Acima de todas as coisas, nós precisamos estar ligados no Senhor Jesus, em todo tempo. E deixando para lá coisas que só vão se amontoar, mas nós precisamos olhar com os olhos de quem deseja o reino do Senhor. Então, como é quem deseja o reino do Senhor? Eu quero só coisas para mim? Não. Eu quero coisas para mim, mas também quero para os outros. Eu quero a salvação para a minha vida, mas eu quero ir sozinho? Não, eu quero para os outros. Então é sempre olhando para os outros. O olhar de Cristo, do Senhor Jesus, é sempre para os outros, nunca só para si, nunca ser cheio só para si mesmo, nunca ter sabedoria só para si, não, nunca ter riquezas só para si, nunca ter amor só para si e os seus, mas para dividir com os que necessitam. E o Senhor aqui lhe fala lindamente, irmãos, que nós não devemos estar preocupados com isso na terra, de juntar coisas, sabe, a ponto que de nos esquecermos do reino de Deus, a ponto de nos esquecermos do propósito de vida, do nosso propósito de vida, e estarmos preocupados somente com aquilo que nós alcançamos, que nós conquistamos. O Senhor também vai falar ali na passagem do jovem rico, ele vai falar a respeito disso. Lá vem um moço, cheio de vontade de andar com o Senhor Jesus, cheio de vontade. E ele pergunta, o que eu preciso fazer para te seguir, para estar contigo? E ali o Senhor Jesus diz para ele o que ele precisa. Fala todas as coisas, porque eu já faço isso, eu faço aquilo, eu honro os meus pais, eu leio a palavra, né? Aqui, como se fosse nos dias de hoje, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que deseja o bem para os outros, se eu puder ajudar, eu estendo a mão. Parece tudo muito perfeito. Mas quando o Senhor Jesus perguntou para ele assim, disse para ele, aliás, ok, então, que bom que você faz tudo isso. Agora você precisa pegar algumas das suas coisas e vender e repartir. Quer dizer, se desconectar dessas coisas materiais, mostrar que realmente o coração está em Cristo Jesus. É isso que essa passagem vem nos falar, vem nos alertar.
É isso que o Senhor Jesus tem falado em toda a sua palavra, não só nessa passagem, mas em vários outros lugares, meus irmãos. Nós precisamos sim, e podemos sim ter as coisas, mas nós precisamos estar ligados no Senhor Jesus. Se alguma coisa tem atrapalhado a sua vida, tem ali distanciado você de estar em comunhão com o Senhor Jesus, você precisa pôr essa coisa de canto. Você precisa deixar esta coisa e servir o Senhor Jesus. Muitas vezes, nós achamos que não, que nós estamos perfeitinhos e que nós estamos fazendo as coisas certinhas. Mas, quando nós olhamos lá no fundo, dentro de nós, irmãos, nós vamos encontrar algumas coisas que nos separam e nos afastam do Senhor Jesus, de estarmos 100% ligados com Ele, 100% ali, conectado com o Senhor Jesus. E essa palavra, irmãos, serve para a nossa família, serve para nós, porque muitas vezes nós estamos tão egoístas, nós pensamos só na nossa família, nós queremos os bens só para a nossa família, eu já estou pensando no que eu vou deixar para o meu filho, vou deixar uma casa para o fulano, outra para o beltrano, outra para o ciclano, e a palavra de Deus? E a palavra de Deus, e o maior tesouro, que é a salvação, é a vida eterna. Nós estamos correndo para ensinar isso dentro dos nossos lares? Nós estamos correndo para abrir os olhos dos nossos filhos nessa questão, que o mais importante é o que virá, o que está por vir, e não o que nós precisamos conquistar aqui? Nós precisamos estar ligados, irmãos, porque senão nós também vamos junto com o povo do mundo, com a galera toda, né? A gente vai caminhando junto. E a igreja de Cristo, ela vai sempre ao contrário. O povo está vindo para cá, nós estamos indo para lá, porque o nosso alvo é o Senhor Jesus. O nosso alvo é a palavra do Senhor Jesus. E assim nós temos que fazer dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Nós precisamos ser ali o exemplo dentro das nossas casas, como pais, como esposo, como esposa. E precisamos passar isso para os nossos filhos. Os nossos filhos serão obedientes a nós quando? Quando eles virem o nosso comportamento dentro de casa. É assim que funciona, né? Eu acho engraçado que eu falo, meu Deus, acho que eu glória a Deus que eu estou ficando velha, gente, né? Porque senão eu já tinha partido, né? Então, estou quase chegando lá na casa dos 60 daqui a pouquinho. Irmãos, aí eu olho a geração de hoje, eu falo, meu Deus do céu, será que é porque eu estou velha, né? A gente vai ficando meio ranzinza? Não é, irmãos. É porque a coisa está virada. A coisa está virada. Lá no condomínio onde a gente mora, eu fico observando as crianças. Eu falo, Senhor, tem misericórdia. Aí vira e mexe, eu paro um ou outro, eu falo, menina, tu é doida? Por que você está falando isso, menina? Você viu o que você falou? Ai, tia, desculpa. É algo tão assim, né? Automático na cabecinha deles e no costume, né? E vamos que vamos na onda do mundo, que eles nem percebem o que eles estão falando. Meninas de 5, 6 anos, que têm assim um vocabulário assustador. Eu falo, meu Deus, cadê o pai? Cadê a mãe dessa criança? Sua mãe sabe que você fala assim? Dá uma risadinha aí, ó. E sai fora. E eu fico pensando, meu Deus, isso aí é reflexo de uma família desestruturada. Porque se as crianças hoje em dia, elas têm esse linguajar, é porque elas escutam isso dentro da casa delas. Se o mundo está caminhando dessa maneira, é porque é comum, parece ser comum. E aí é onde entra a nossa função. É aí onde a igreja do Senhor Jesus, as famílias benditas do Senhor Jesus, elas vão ser usadas ali para purificar, para trazer ali um sacode na pessoa. Ela vai falar, meu Deus do céu, puxa vida, como eu estou vivendo? É assim, famílias também são a Bíblia, são a palavra de Deus revelada às pessoas.
E em todo tempo, meus queridos, em todo tempo, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos consagrar as nossas vidas ao Senhor, consagrar nossa família, nossos filhos, nossa casa em todo tempo. Porque nós vivemos nesses últimos dias que aqui da palavra do Senhor nos fala, nós estamos em um tempo de guerra. É uma batalha, literalmente, irmãos. É uma luta constante. É uma luta constante espiritual. Existem pessoas que são bem sensíveis a isso, né? E percebem dentro de um ambiente nitidamente que ali existe ali uma situação espiritual desagradável. E nós estamos vivendo cada dia mais isto e mais momentos como este. E a igreja precisa estar de pé. A igreja precisa estar firme, precisa estar confiante e sendo atalaia, irmãos, atalaia, declarando a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, assim como diz a palavra do nosso Deus, em todos os lugares, em todos os momentos, não sendo inconvenientes, porque hoje tudo é motivo para se criar uma situação, e ali, né, nós já sabemos o que pode acontecer, mas com a sabedoria do Espírito Santo, porque você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí dentro de você. Então, você vai saber como se portar. Você vai saber dar a liberdade para o Espírito Santo falar através da sua boca. E você vai ser um atalaia por onde você passar. Começando do seu lar. Porque fazer para os outros ver é fácil, né? Difícil é lá na nossa casa, né? Porque às vezes a gente quer ser um atalaia, mas para dar uns berros, né? Não é verdade? Para dar uns gritos no marido, no filho, né? Não é verdade? Nós somos bons atalaias para isso. Mas quando se trata de anunciar o que é preciso, aí a gente fica tímido, aí a gente já não é o meu chamado, né? Essa é a grande desculpa, não é o meu chamado. Mas em todo tempo, queridos, falando aqui com todos, nós devemos ser esses atalaias que levam a palavra de Deus, que levam os exemplos, que levam vida, transformação de vida a cada um que o Senhor colocar na nossa frente. Uma pessoa que o Senhor coloque na sua frente, essa pessoa tem uma família. E a transformação dela, através da sua vida, vai transformar alguém de dentro da família dela. E assim sucessivamente. E aí, será assim, como diz lá em Josué. E ela vai poder dizer uma hora ela vai poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor ou serviremos. É assim que funciona. Por quê? Porque existe ali um exemplo. Existe a Márcia e cada um dos irmãos aí, que vai ser usado com autoridade, no nome do Senhor Jesus, e cheio do Espírito Santo, para transformar vidas, e transformar famílias. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês, tá? Vamos ficar de pé? Quero orar para que o Senhor abençoe ainda mais, irmãos, porque muitas vezes a gente fala assim, para que o Senhor te abençoe, e o Senhor já tem te abençoado. O Senhor já tem te abençoado. Vem, Ronaldo, vem. Isso mesmo, Olga, isso aí. Vem, Ronaldo. E aí, irmãos, muitas vezes, que o Senhor te abençoe, e fica assim, né, como se o Senhor não abençoasse. O Senhor nos abençoa em todo tempo. Ele tem abençoado as nossas vidas, independente das circunstâncias, independente da situação, o Senhor tem abençoado. E agora esta oração vai ser em prol da família, famílias benditas do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja na vida de vocês e que passe de geração em geração até que o Senhor venha. E o Ronaldinho vai fazer essa oração em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Palavras têm poder, você acredita?